Fala pessoal, eu sou Arthur Sperandelli, eu sou Head de Alocação em Produtos da Santé e esse é mais um Semana Santé, aqui dessa vez gravado diretamente da sala de operações aqui da Santé, para vocês verem ainda mais sobre o mercado financeiro de verdade. A gente começando aqui a segunda-feira, a gente já fez a nossa reunião aqui de alinhamento, de planejamento de estratégia e eu vou trazer para vocês exatamente o que aconteceu nessa última semana, como foi essa última semana para os mercados, tanto olhando aqui para o Brasil como o mundo, e para a gente entender um pouco do que esperar para essa semana que vai começar, que começa agora e que já começou com notícias muito boas que a gente vai comentar mais no detalhe aqui para vocês. Para a gente começar, vou comentar um pouco de como que fechou o mercado lá na sexta-feira, quais foram os números que a gente teve nessa última semana. Então, começando pela Bolsa, o nosso índice Bovespa, o principal índice de ações aqui do Brasil, subiu 1% na semana, 1,02%. A gente lá no patamar de 136 mil pontos, uma alta bastante expressiva, mais de 13% de ganho na Bolsa Brasileira nesse ano de 2025, e já com uma alta, né, mesmo com a queda do ano passado, uma alta de 5% nos últimos 12 meses. Quando a gente olha para o mercado de fundos imobiliários, um mercado um pouco diferente aqui do nosso universo de ações, o IFIX, que é o principal índice aqui teórico de fundos imobiliários, subindo 9,36% no ano, chegando lá no patamar de 3.407 pontos, mesmo com uma leve queda na semana passada. Curva de juros sem um direcionamento muito claro, um pouco de alta ali nos índices mais curtos. E quando a gente olha para bolsas ao redor do mundo, o S&P 500 subindo 14% nos últimos 30 dias. O Nasdaq, que é um índice americano mais composto ali por empresas de tecnologia, subindo 17% no ano. Essas bolsas americanas que já pagam as quedas que sofreram desde ali do anúncio do Liberation Day ali pelo Trump, mostrando essa resiliência, mostrando a força do setor de ações nos Estados Unidos. Quando a gente olha para o título de dívida dos Estados Unidos de 10 anos, com uma alta ali na semana, chegando ali nos 4,38. O VIX, que é aquele índice conhecido como índice do medo, né, que é um índice teórico de volatilidade ali das opções, que mostra normalmente, né, o quanto o mercado está com medo, está cauteloso com o noticiário, caindo mais 3% na semana, caindo já 57% nos últimos 30 dias. E o dólar, bastante comportado ali na casa dos 5,65, praticamente no 0 a 0 na semana passada, com uma queda já de 8% no ano. E o ouro, né, que é muito utilizado como uma reserva de valor, um ativo de proteção, seguindo em alta, renovando máximas históricas ali. No ano já sobe 26%. E o Bitcoin numa forte recuperação, subindo praticamente 10% só nessa última semana, rompendo ali a casa dos 100 mil dólares novamente, indo para os 103 mil dólares. No ano já sobe 10%, em 12 meses sobe 64%. Essa que é a principal criptomoeda utilizada ao redor do mundo. E para a gente entender um pouco mais de como foi essa última semana, a gente vai dividir aqui em alguns blocos. E o primeiro bloco é um bloco de Brasil, para a gente entender o que aconteceu aqui no nosso cenário doméstico. E a principal notícia nessa última semana, o principal acontecimento que era esperado ali pelos investidores, era o anúncio, né, da nova taxa básica de juros, o anúncio do Copom. O Copom, que é o Comitê de Política Monetária do Banco Central, que é composto ali exatamente para decidir qual é o rumo da política monetária do nosso país. Eles se encontram a cada 45 dias e definem qual vai ser a taxa praticada de juros na nossa economia. Essa taxa fica conhecida como taxa Selic. Nessa última reunião que aconteceu na quarta-feira passada, terça e quarta-feira, o anúncio na quarta-feira, o Copom decidiu elevar a Selic em mais 0,5 ponto percentual, saindo dos 14,25 que a gente estava, que era aquele mesmo patamar lá do governo Dilma, e caminhando agora para o 14,75% de juro aqui na nossa economia. Com isso, a gente olhando aqui a inflação e os juros que a gente tem no nosso país, o Brasil caminha agora para ser o terceiro país com o maior juro real do mundo. Ou seja, o quanto esse juro realmente coloca de dinheiro no bolso do investidor. A gente teve esse anúncio sem surpresas, já era a ampla expectativa dos investidores, dos analistas. O ritmo é um ritmo menor do que nas outras ocasiões, nas reuniões anteriores. A gente teve 4 altas consecutivas de 1 ponto percentual e dessa vez 0,5, mas não temos uma definição clara sobre como que esse juro caminha daqui para frente. Ali no anúncio, o Copom disse, né, para a próxima reunião, um cenário de elevada incerteza, aliado ao estágio avançado do ciclo de ajuste e seus impactos acumulados ainda por serem observados, demanda cautela adicional
na atuação da política monetária e flexibilidade para incorporar os dados que impactem a dinâmica de inflação. Ou seja, não temos muito claro o que deve acontecer, espera-se ainda, né? Muitos investidores esperam ainda mais uma alta, talvez essa Selic chegando em 15, talvez essa Selic chegando em 15,25. O consenso aponta mais para uma alta de 0,25 do que de fato uma manutenção. Ainda não temos no radar nenhum tipo de expectativa para corte de juros, mas a gente chegando realmente esperamos que nesse fim de ciclo de alta, dessa Selic que é, foi ganhando cada vez mais território exatamente para a gente tentar controlar essa inflação que está cada vez mais forte e mais resiliente na nossa economia. E é exatamente a segunda notícia que a gente traz aqui para vocês. A gente teve nessa última semana o IBGE, né, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, divulgando o principal indicador de inflação no Brasil, que é o IPCA, o Índice de Preço ao Consumidor Amplo, que é medido através de uma cesta de produtos e serviços nas capitais e principais regiões do Brasil, comparando o preço que elas tinham num mês contra outro mês. E cada setor dentro do IPCA tem um determinado peso, o que compõe ali essa inflação, que seria a inflação que a gente sente de forma mais consolidada no nosso bolso. Nesse último indicador, no indicador de abril, a inflação do mês de abril foi de 0,43. Se a gente pensar nisso, né, como uma inflação de um mês específico do ano, ainda é uma inflação bastante forte. Se a gente tiver isso por 12 meses, a gente está falando de uma inflação de 5%. Então, uma inflação ainda forte, ainda resiliente, ainda principalmente impactada por alimentos e saúde. Você, brasileiro, está sentindo o impacto do preço dos alimentos, essa alta grande do café, da soja, de vários produtos que impactaram de fato o bolso dos brasileiros. E quando a gente tem uma inflação forte em alimentos, a gente tende a ver isso se replicando em outros setores também, porque, né, alimentos são uma das partes ali da inflação que não tem como a gente evitar, todo mundo vai precisar se alimentar. E a gente teve nesse último indicador também impacto ali voltado para a saúde, com revisões ali de planos e etc. Quando a gente olha para os últimos 12 meses, a gente tem uma inflação aqui no Brasil de 5,48%. Lembrando que a meta do Banco Central é de uma inflação de 3%, o teto da meta é de 4,5%, a gente segue com uma inflação de praticamente um ponto percentual acima do teto da meta, mesmo com essa Selic elevada, mesmo com tantas altas que a gente já registrou por aqui. E quando a gente olha no ano, o IPCA só de 2025 já acumula uma alta de 2,48%. Ou seja, em 4 meses do ano, a gente já com uma inflação próxima da meta que o Banco Central tinha para o ano como um todo. É exatamente daí que vem o principal desafio do Brasil de controlar a inflação, de conseguir ter uma Selic mais baixa, mais branda, sem necessidade de novas altas, exatamente por todo esse impacto que a gente está tendo. E a gente teve essa alta bastante disseminada em saúde, cuidados pessoais, como eu já falei, mas a gente também teve impacto em outros setores. O único setor dentro do núcleo de inflação que não teve alta, que teve uma queda, foi o de transportes, que teve uma deflação de 0,38%, influenciando a taxa. Então, esse mix que a gente tem de inflação e de Selic nos traz ainda um cenário bastante desafiador aqui no Brasil. Nós tivemos também outros indicadores aqui no Brasil que eu vou passar um pouco mais rápido, apesar de serem importantes, eles não têm um impacto tão importante assim no nosso radar, que são os preços ao produtor. Então, além dessa inflação que vem para o nosso bolso do consumidor, o IBGE também mede qual a inflação que o produtor está tendo, porque se ele está tendo essa inflação, ele tende a repassar isso para os seus consumidores. E nesse último mês, a gente teve esse preço, esse índice de preços ao produtor caindo pelo segundo mês consecutivo. Então, uma deflação, uma queda ali nesse caso de 0,62% em março sobre o mês de fevereiro. Isso que em fevereiro já caiu 0,12%. Então, uma inflação para o produtor mais branda, na verdade, até uma deflação, depois de altas tão fortes que a gente teve. Quando a gente olha os últimos 12 meses, ainda tem uma inflação ao produtor de 8,37%. Então, a gente deve ver um alívio nessa inflação quando a gente olha pelo menos para produtos bastante importante para frente. Do outro lado, a gente tem também que analisar a produção, porque quanto mais a gente produz, mais a gente deve ter de impacto nos preços, né? É sempre essa relação de oferta e demanda. E a gente teve a produção industrial no Brasil subindo 1,2% em março, superando as expectativas do mercado. Isso é um dado importante. Na comparação com o mesmo mês do ano passado, a gente teve aqui um avanço, né, na produção industrial
de 3,1%, uma produção maior do que a gente tinha 12 meses atrás. E as expectativas eram de 0,3 na variação mensal e de 1,4 na base anual. Com esses dados, a indústria hoje está 2,8% acima do nível pré-pandemia e 14,4% abaixo, né, aquém do ponto mais alto da série histórica, que foi lá em 2011, já há muito tempo que a gente não consegue uma produção industrial tão forte como naquele momento. A gente teve também dados de serviços, então a gente olha sempre produtos, a gente olha sempre serviços. Esses são os principais componentes de uma economia. E quando a gente olha aqui para o setor de serviços, o setor ele voltou a contrair em abril, principalmente, né, porque a gente teve uma demanda fraca por serviços. Esse é um dado que é compilado pela S&P Global. A gente olha aqui como PMI de serviços, um índice gerente de compras aqui de serviços. E ele mostrou que a atividade de serviços voltou a contrair em abril pela primeira vez desde o início do ano. A gente vinha com demanda crescente em serviços, em abril a gente viu a redução disso. Esse indicador ele caiu a 48,9 pontos, saindo de 52,5 em março. Sempre quando a gente olha PMIs, todos os números abaixo de 50, eles indicam uma retração, eles indicam uma atividade negativa. Então, a gente entrando nesse território de contração pela primeira vez desde janeiro, interrompendo duas altas seguidas que a gente teve no começo desse ano. E olhando também para agora para o bolso do governo, né, para a nossa balança comercial, a gente teve também divulgação do superávit comercial aqui do Brasil, que registrou ali 8,15 bilhões de dólares de superávit em abril, mas isso é um recuo de 3,3% frente a 2024. Dado importante, a gente teve 30,40 bilhões de dólares de exportações, que é uma alta de 0,3% em relação ao mesmo mês do ano passado, mas nas importações a gente teve um crescimento de 1,6%, totalizando aí 22 bi de dólar de importações, principalmente porque com essa guerra tarifária, muitas empresas estão antecipando suas importações para se livrarem desse aumento de taxas. Então, um superávit positivo, porém bem abaixo do que a gente via no ano passado. E uma notícia muito positiva para a gente finalizar aqui nosso bloco de Brasil, a gente teve divulgação ali do IBGE sobre a renda do brasileiro, sobre, né, a qualidade ali de vida do brasileiro, e a gente teve, segundo a PNAD contínua, a renda per capita do brasileiro chegando em média, né, a R$ 2.020. E esse é um dado bastante positivo, é um recorde da renda per capita aqui no Brasil. E quando a gente olha para o lado da desigualdade social, a gente teve também um recorde, a gente teve o menor índice de desigualdade na série histórica, desde que se mede esse índice aqui. Então, uma alta do lado da renda per capita de 4,7% em relação a 2023, e esse lado da desigualdade caindo, então trazendo uma saúde média melhor para o bolso dos nossos brasileiros. Antes da gente entrar nas economias específicas, quando a gente olha aqui no radar mais de mundo como um todo, né, olhando consolidado, de uma forma mais consolidada, o cenário atual, a gente teve uma divulgação do Instituto de Finanças Internacionais, o IIF, na sigla em inglês, mostrando que a dívida global atingiu um recorde também histórico de 324 trilhões de dólares. Só no último trimestre foram 7,5 tri a mais de dívidas lançadas exatamente por esse cenário mais desafiador econômico mundial. A China, a França e a Alemanha foram os maiores contribuintes para o aumento da dívida global, enquanto os níveis do Canadá, Emirados Árabes e Turquia diminuíram. E para a gente olhar agora as economias aqui, as maiores economias do mundo de forma mais detalhada, nos Estados Unidos a gente teve também decisão de juros nessa última semana. Por lá não é o Copom, é o FOM, que é o FOMC, né, que é o Federal Open Market Committee, que é o mesmo funcionamento do Copom aqui, mas ele responde ao Fed, ao Federal Reserve, que é o Banco Central dos Estados Unidos. E eles decidiram mais uma vez manter a taxa básica de juros lá dos Estados Unidos na faixa entre 4,25% a 4,5% ao ano. Lembrando que lá, né, os juros funcionam por faixa, não é valor exato como aqui. O Jerome Powell, que é o presidente do Fed, deu algumas entrevistas depois do anúncio e ele reforçou bastante esse tom mais cauteloso do comunicado, destacou os riscos tanto do aumento do emprego, do desemprego, quanto da elevação da inflação. Esses são indicadores importantes para a gente entender trajetória de política monetária. Se você tem um emprego forte, você tem mais renda disponível, você tem mais dificuldade de controlar a inflação.
e vice-versa. Então, o que ele disse ali é que a direção de política monetária vai depender, obviamente, desses riscos, se desenvolverá ou não, e no cenário mais difícil, se a inflação e o desemprego aumentarem juntos e forçarem o Fed a escolher qual risco é mais importante para tentar compensar com a política monetária. Ele disse ali, né, que o Banco Central dos Estados Unidos tem como prioridade a saúde financeira do país, etc., que não tem nenhum lado político. Mas o Donald Trump já fez a parte dele ali logo depois do anúncio, falando, chamando, né, o chairman do Fed, o Jerome Powell, de tolo, disse que foi mais uma decisão errada ali de política monetária dos Estados Unidos e por aí vai. Mas a gente teve manutenção de juros por lá, que já era a expectativa do mercado. E a gente teve também algumas decisões muito importantes nesse cenário de guerra tarifária global. A que aconteceu mais anteriormente nessa semana foi o anúncio de acordo dos Estados Unidos com o Reino Unido, especificamente com o Reino Unido. É, o Trump fez esse anúncio para o mercado, saudando como um avanço que eliminará barreiras e ampliará o acesso ao mercado para as importações americanas. Esse acordo comercial mantém uma tarifa de 10% sobre os produtos importados britânicos do lado dos Estados Unidos, enquanto Londres concordou em reduzir suas tarifas de 5,1% para 1,8% e oferecer maior acesso aos produtos norte-americanos. Então, de fato, algumas flexibilizações aqui dos dois lados. O Trump diz que os detalhes vão ser divulgados aqui nessa semana agora, com mais detalhes de como ficam todos os pormenores aqui da decisão. Mas disse, né, que, segundo o acordo, o Reino Unido aceleraria o processo alfandegário de produtos americanos e reduziria as barreiras das exportações agrícolas, químicas, energéticas e industriais. E a gente teve também, essa é uma notícia de ontem para hoje, também o acordo entre Estados Unidos e China, que era a decisão mais aguardada pelo mercado, era de fato o principal direcionador ali das incertezas e dos próximos passos aqui, de economia global. Porque são as duas maiores economias do mundo, são economias que estavam brigando ali em números que não faziam mais sentido, tinham anunciado as tarifas de 125% recíprocas ali das importações de um país com o outro, e depois desse último final de semana decidiram fazer alterações nesses acordos, pelo menos por 90 dias. Então, eles anunciaram essa redução desse pacote de tarifas lá do patamar dos 125, voltando para 10%, para terem pelo menos esses 90 dias para discutirem mais e definirem maiores detalhes de como ficará todas as questões de acordos comerciais dos Estados Unidos com China dali para frente. O mercado respirou aliviado, era o principal fator aqui de problemas, olhando para o crescimento do mundo, para a economia, para a atividade, e de fato destrava muito valor e muito potencial aqui. Para todas as economias, Brasil já reagiu bem, Estados Unidos reagiu bem, enfim, todo mundo sai mais aliviado dessa guerra comercial que, né, escalou muito nos últimos 2 meses e que notava-se essa dificuldade na negociação e no avanço ali dos dois lados da moeda. E o Trump disse também, né, deu uma entrevista na Casa Branca nessa última semana dizendo que os outros países ali que não estavam nessas condições manteriam ali, né, teriam ainda esses 10% de tarifa básica. Isso já tinha sido anunciado há muito tempo atrás e ele reforçou que essa decisão se mantém para os outros países. E do lado dos indicadores, a gente teve o PMI não manufatureiro, que foi divulgado lá dos Estados Unidos, aumentando de 50,8 para 51,6 no mês passado. É, E a expectativa do mercado era de 50,2, ou seja, um dado que animou também o mercado, trouxe uma notícia bastante positiva. O crescimento do setor de serviços dos Estados Unidos acelerando aqui em abril, com aumento de pedidos e impulsionando uma medida dos preços pagos pelas empresas por materiais e serviços para o nível mais alto em mais de 2 anos. Então, o setor de serviços aqui respirando aliviado também, acelerando abril, com esses preços mais altos que a gente via no mercado. E a gente teve também déficit comercial nos Estados Unidos atingindo recorde em março, impactado pelas importações, né? Então, quando a gente olha essa balança entre exportações e importações, o nível de importação dos Estados Unidos foi bastante alto, e exatamente por conta dessas tarifas que seriam anunciadas, seriam colocadas em vigor. Então, os produtores, os empresários nos Estados Unidos antecipando suas importações e com isso tendo esse impacto
bastante elevado ali no déficit comercial que a gente viu nesse último mês. Então, o déficit aumentou 14%, atingindo 140,5 bilhões de dólares, em comparação aos 123 que a gente tinha lá em fevereiro, no dado revisado. E para a gente agora caminhar para a Europa, entender um pouco mais o que estava acontecendo lá no velho continente, a gente teve divulgação do PIB. E também a gente teve nessa última semana o PMI composto da zona do euro, o índice gerente de compras ali, que é do HCOB, compilado pela S&P Global, caindo de 50,9 para 50,4 pontos em abril. Ainda em patamar de crescimento, né? Ainda acima dos 50 pontos, mas mostrando ali uma queda no índice de gerente de compras composto nos países ali que compõem a zona do euro. Ela continuou a expandir em abril, mas um ritmo mais lento. E essa demanda enfraqueceu, o setor de serviços quase estagnou, sugerindo aqui que a recuperação da região continua frágil, né? Principalmente com tudo que vem acontecendo no mundo afora. E a União Europeia, ela afirmou que também que pode impor tarifas sobre carros, autopeças e aviões e outros produtos americanos, caso as negociações com os Estados Unidos não avancem. A União Europeia que ainda não anunciou, né, uma decisão de acordo comercial com os Estados Unidos. O Reino Unido fez isso por conta própria, a China fez agora, mas a União Europeia ainda segue negociando e apresentando mais algumas propostas e fez esse anúncio como uma forma de pressionar os Estados Unidos a avançarem aqui com a decisão. Lá dentro de Europa, mas né, na sua economia em específico, o Banco da Inglaterra cortou juros, então já está em um movimento de corte de juros por lá, caindo para 4,25, mas olhando né, esse possível impacto de tarifas no crescimento da economia inglesa. E o que chamou a atenção aqui é que a decisão não foi por unanimidade, foi 5-4 a favor da decisão de cortar os juros em 0,25 ponto lá na Inglaterra. E para a gente finalizar nossa volta ao mundo aqui, olhando para a Ásia, a China, né, que vinha falando que estava ciente dos impactos da guerra tarifária, mas que iria sobreviver bem, continuou fazendo estímulos monetários táticos ali antes de fazer a reunião com os Estados Unidos, que a gente já contou o desenrolar para vocês. Mas essas autoridades chinesas anunciaram ali na semana passada medidas de estímulos, incluindo cortes nas taxas de juros e uma grande injeção de liquidez para acalmar, né, para conseguir assistir, para conseguir apoiar a economia que já via os impactos ali dessas mudanças tarifárias. Então, o Banco Central reduziu o custo de empréstimo eh, e fez alguns estímulos aqui, elevando essa capacidade de liquidez da economia chinesa, mas agora, né, depois do final de semana, a gente já tem também um direcionamento mais claro sobre os impactos. E o PMI Caixin lá da China mostrando que o crescimento de serviços teve o menor nível em 7 meses, obviamente impactado aqui por tarifas, caindo para 50,7 em abril, saindo dos 51,9 em março, mais uma vez, refletindo os impactos já causados. E por fim, a gente teve a Índia também oferecendo reduzir a diferença de tarifas para chegar num acordo com o Trump. Isso seria reduzido em 9 pontos percentuais, chegando lá em 4%, saindo dos 13% anteriormente anunciados. Então, com isso, a gente consegue entender um pouco mais de como foi essa última semana. Brasil, Europa, Estados Unidos, China, a gente conseguindo fazer um desenho mais claro aqui do mercado, uma semana que ainda era uma semana de cautela, mas quando a gente olha para essa nova semana, uma semana que tende a ser bastante positiva já com esse anúncio, muito esperado, muito aguardado pelo mercado, de acordo entre Estados Unidos e China. Mas o que a gente precisa se atentar aqui de indicadores nessa semana? Hoje nós temos a divulgação da ata do Copom, para entender um pouco mais de como foi a reunião e qual deve ser a trajetória de juros aqui no Brasil. Amanhã a gente tem a divulgação do CPI dos Estados Unidos, é um índice de preços ao consumidor, então uma inflação ao consumidor com dados de abril nos Estados Unidos. Na quarta-feira a gente não tem nenhum indicador fazendo preço no mercado. Na quinta-feira a gente tem uma cesta aqui de indicadores, como o Brasil divulgando vendas no varejo de março, Estados Unidos divulgando vendas no varejo de abril e o índice de preços ao produtor também de abril, e a zona do euro divulgando o PIB revisado do primeiro trimestre. E na sexta-feira a gente tem o índice de confiança do consumidor medido lá pela Universidade de Michigan, nos Estados Unidos, referente já, né, à divulgação de maio. Então, uma semana que tende a ser bastante positiva para o nosso mercado, para o mercado como um todo, né, globalmente falando, com investidores mais calmos, com volatilidade caindo, e você sabe que para te ajudar a navegar nesse horizonte
da melhor forma possível, você pode contar com o apoio da Santé Investimentos nessa jornada. Nossos assessores estão à sua disposição para te ajudar a entender um pouco mais de cenário, para entender um pouco mais de impacto nos portfólios, para entender como fazer uma alocação mais eficiente possível dentro de toda essa pauta, essa agenda econômica tão importante. E você está mais do que convidado para seguir todas as nossas redes sociais aqui, ficar por dentro de tudo que acontece no mercado, de tudo que acontece na Santé, e ter cada vez mais essa clareza de como cuidar bem do seu patrimônio, como fazer o dinheiro trabalhar para você. A gente se encontra aqui no Semana Santé na semana que vem, na segunda que vem, com o fechamento de como foi essa nova semana, e todos os dias nas nossas redes sociais você acompanha tudo que está acontecendo, fechamento do dia, quais foram as principais notícias e o que a gente precisa ter de atenção no radar para os próximos dias. Combinado? Obrigado por terem assistido até aqui. A gente se vê aqui no Semana Santé da semana que vem. Um abraço. Tchau, tchau.